Olá, o nosso Viva Bem está começando e hoje nós vamos apresentar mais um programa da série 2050. O tema é Epidemia Mundial de Demências. Um dos maiores desafios da saúde social em 2050 será lidar com mais de 135 milhões de casos de demência no mundo. Segundo a Associação Internacional para a Doença de Alzheimer, nos últimos 3 anos houve um aumento de 22% das demências. São mais de 44 milhões de pessoas afetadas pelo problema. O que se espera para 2050? Como o governo, a população devem estar preparados para essa epidemia? Qual a prevenção necessária para se evitar essa realidade? Sobre essas e outras questões, eu converso agora com o médico neurologista e geriatra do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Matheus Roriz Cruz, também professor adjunto da Faculdade de Medicina da URGS e diretor da Clínica de Neurogeriatria e Alzheimer. Antes de começar a entrevista aqui com o Dr. Matheus, nós vamos conhecer a história de vida do José, que sofre de demência vascular e vive no lar de idosos Gustavo Nordlund, em Porto Alegre. Um verdadeiro exemplo de amor. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Meu nome é Sueli e sempre venho visitar o José. O que me traz até aqui é o meu coração, essa força chamada amor que me faz andar. E andar para cuidar do José, o amor da minha vida. Meus pais eram o padrinho deles, né? Então ele sempre ia lá em casa, né? Ia passear lá e tudo. Aí ele até estava servindo o quartel, depois ele saiu do quartel. Aí ele ia seguido lá, ia seguido. Aí depois, assim, a gente nem pensava em se namorar. Aí de repente a gente começou a ir nos bailes, assim, e ele me tirava para dançar, e nós começamos a dançar e tudo assim. E aí assim, depois virou em namoro. Aí começamos a namorar. Namoramos 7 anos. Naquela época, né, 7 anos nós namoramos. Porque não dava para casar porque ele não tinha emprego fixo. Ele era colono e o irmão dele pensou em arrumar um trabalho para ele aqui em Porto Alegre, para ele ficar melhor, né, se ajeitar. Aí tá, aí ele veio, aí ele trabalhou, aí ele trabalhou 1 ano, aí quando chegou esse ano que venceu, aí ele perguntou pro chefe dele se ele ia continuar, né, se o chefe dele ia deixar ele continuar, se ele ia continuar o contrato. Aí o chefe disse, não, tu vai continuar sim. Aí ele disse assim, não, porque eu gostaria de me casar, eu queria saber se eu vou ficar no trabalho, né. Aí o chefe disse, quer casar? Pode casar, porque vai ficar no trabalho. Aí então ele foi lá, aí combinou, né, com meus pais e tudo, e comigo, e daí nós casamos. Casamos lá e viemos, aí ficamos lá num hotelzinho que tinha lá de noite, e o outro dia nós viemos para cá. Foi naquela época ainda que não tinha ônibus, era aqueles barcos, sabe, aquela coisa assim, né? Que aí a gente veio com aquele barco, levou quase um dia para chegar aqui. Ah, e ele me beijou assim, sem eu esperar, sem nada, né? Aí depois deu o primeiro beijo, aí continuou, né? Casados há 61 anos,
Sueli conta que tiveram 2 filhos, o Gerson e a Neuza. Também vieram os netos, Evelyn, Daniel e Iane. Emocionada, ela fala da doença, que levou José a parar de trabalhar. Ele ficou doente, aí ele ficou com deslentimia. Ele já é doente há anos, deslentimia. Aí o médico falou que ele tinha 2 veias secas na cabeça e que não podia fazer cirurgia. Tinha que só fazer tratamento, mas cirurgia não. Tá, aí foi. Ele ficava tonto, às vezes ele caía nos lugares, mas sempre encontrava pessoas que socorriam ele, né? Mesmo assim ele trabalhava. Aí um dia ele estava na firma, aí uma máquina lá estava atorando o joelho dele, cortando, e ele não estava sentindo, ele não sentia, né? Aí eles mandaram ele no médico e tudo. Aí o médico disse que ele não ia mais poder continuar a trabalhar. Aí ele tinha feito até um curso lá, tinha ido muito bem na matemática, ele ia subir de cargo, mas por causa da doença, aí então não deu, né? Ele teve a pontada, aí eu inventei de levar para casa. Aí chegou em casa, ele não conseguiu caminhar. Aí quando eu estava levando ele para o quarto, para ele dormir, ele se sentou ali na porta, no chão, e quem disse que ele levantava? Não levantava. Aí eu liguei para um amigo nosso, se ele poderia ir lá para levantar ele, para botar ele na cama, porque os filhos já não estavam mais em casa, estavam casados, né? Aí ele foi e botou ele na cama. Eu venho todos os dias, aí eu trago batida, aí eu trago frutas assim, né, que passo no liquidificador, para ele não ter dificuldade de mastigar, porque ele está com poucos dentes na boca. Tudo eu estou trazendo, eu trago iogurte, tudo, eu trago tudo isso aí para ele. Eu trago. Porque eu não quero que ele fique, assim, como é que eu vou dizer assim, uma depressão. Porque nós sempre nós estávamos juntos, né? Então, ele fica muito contente quando eu chego, que ele me vê, né? Então eu penso, ai, como é que eu não vou ir? Eu tenho que ir. Eles dizem, ai, mas tu na guerreira, tu não pensa em ti. O pessoal diz, tu não pensa em ti, tu vai todo dia para lá. Eu disse, ai, mas eu não sei, eu tenho que ir. Senão parece assim que ele, não sei, que ele vai ficar com uma depressão, uma coisa. Então eu venho. O senhor José é meu paciente há 10 meses. Desde que ele chegou no lar, eu acompanho o seu caso. Ele tem 79 anos, é metalúrgico aposentado e é natural de Cruzeiro do Sul. O senhor José, ele é um paciente hipertenso de longa data, há décadas. Muito comumente pacientes não sabem que são hipertensos, né? E só após desenvolverem um AVC, um episódio associado à hipertensão, vão saber. Aí ele chegou com história de Alzheimer, como é muito comum, né? Porém, pacientes hipertensos, especialmente pacientes grávidos, ainda mais como ele, com a história de AVC prévio, né? Popularmente conhecido também como derrame ou isquemia, né? Mais propriamente como acidente vascular cerebral, tem um quadro de demência vascular, né? E não de Alzheimer. Então, era a antiga esclerose. Ele começou a ter dificuldade para caminhar, né? Recebeu um diagnóstico de doença de Parkinson e junto ele começou com dificuldades cognitivas. No exame neurológico já ficava óbvio, né, que aquelas alterações que ele vinha tendo não eram da doença de Alzheimer, mas sim de um quadro de demência vascular, né? Mesmo sem ter tido história de AVC clínico prévio, o cérebro dele tinha vários mini AVCs, né? Depois ele ainda fez um AVC maior, foi quando a esposa relatou que o encontrou caído. Ainda assim, ele chegou aqui com a história de Alzheimer e AVC. Na verdade, ele tem uma demência vascular e um quadro de parkinsonismo, né, que lembra a doença de Parkinson, mas devido também
a esses múltiplos infartos no cérebro, que vai ficando semelhante, por exemplo, a um queijo colonial, cheio de pequenos furos no cérebro, né? Isquemias, necroses, como um infarto no coração, também pode existir infarto no cérebro, só que pequenos. Isoladamente eles são assintomáticos, mas à medida que vão aumentando em número, vão travando as pernas para caminhar, vão lentificando o raciocínio, até mais do que problema de memória propriamente dito, a pessoa fica com dificuldade de raciocínio, capacidade de planejamento. Então, e junto depois vem o quadro de memória. E junto com isso ele começou a ter engasgos também, né? Precocemente na evolução da doença, e incontinência urinária. Esse quadro é muito típico de demência microvascular. A esposa do seu José vem vê-lo praticamente todos os dias. É difícil um dia que ela não venha na casa, que ele não receba a visita dela. Isso é muito importante, porque mesmo que ele não lembre qual foi a última vez que ela veio, né? É como se, mesmo no seu inconsciente, ele tivesse um suspiro de vida, de esperança, de convívio familiar, né? E mesmo que ele não lembrasse, mesmo que ele não seja capaz de lembrar nada, ela lembra muito bem quem ele é, o que ele representa para ela, né? Toda uma história de vida. Então, isso é muito bonito de se ver, né? Não é muito comum, mas é muito bonito, né? Então, ele pode não lembrar, eventualmente, à medida que a doença vai avançando, quem ela é, mas ela lembra muito bem o que ele representa para ela. Eu lembro quando José chegou aqui no Lar Gustavo Nordon. Era uma tarde fria de maio de 2013. Na época, Sueli, sua esposa, veio em busca de ajuda. A Sueli, ela veio pós ter feito Safena, Ponte Safena, contando o seu drama pessoal de não poder mais assistir a José. E dentro do cuidado, da assistência que ele realmente merecia e precisava em função da sua patologia e da sua debilidade física. Sueli, com sua debilidade física, não tinha mais como dar a assistência de que José precisava. Silvana ainda conta sobre a fundação do Lar de Idosos. A casa hoje tem 88 idosos. O lar foi fundado por um casal de missionários suecos. Eles vieram com uma visão de um chamado, de uma missão muito linda, que era o resgate de valores. Eles, então, amavam essa questão da assistência ao outro humano. A primeira casa que amparou as viúvas, idosas, vulnerável, foi uma casa que eles utilizavam para seu veraneio. Antes de ir embora, Gustavo Nordon e Elizabeth Nordon deixaram sua casa para que a casa assistisse a idosos vulneráveis. Assim surgiu o Lar de Amparo à Velhice Família Gustavo Nordon, com a sua primeira abertura com casas que amparavam apenas mulheres, né, viúvas, idosas e que não tinham assistência das suas famílias. Depois, então, só em 1976, houve a necessidade da ampliação e da construção da casa, o que é hoje, que é uma casa aberta para idosos, seja masculino ou feminino, não tendo mais essa distinção de gênero, raça, cor, religião, né, em sua vulnerabilidade de cuidado, assistência, humanização. Essa foi a trajetória dessa casa.